Eleições 2024. Só que o assunto dentro do tema eleições é combate à corrupção e gestores inelegíveis, Tasso. Boa tarde, seja bem-vindo. É isso mesmo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Quem esteve aqui hoje pela manhã, Douglas, no Comando Geral, foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Kennedy Barros, e uma longa entrevista revelou detalhes da atuação da Corte para acompanhar principalmente gestores que tiveram contas rejeitadas em anos anteriores. Recentemente, o TCE publicou uma lista com todos esses gestores que não estariam aptos a concorrerem no pleito desse ano. Essa lista serve como embasamento para o Ministério Público e outras cortes, o TRE e outros poderes que julguem necessários os questionamentos a estes nomes. E nós conversamos com Kennedy Barros e ele comentou como o TSE tem acompanhado e revelou que o órgão estará de olho, acompanhando de perto essa situação. Vamos ouvir. O tribunal trabalha com prevenção e o período eleitoral é um período onde o número de denúncias aumenta, onde essas condutas vedadas, um ou outro gestor insiste em uso da máquina e, consequentemente, fere a lei. Então, o tribunal tem uma atenção redobrada nesse sentido. Está com os canais abertos com todos os ministérios públicos nos municípios, em contato com a população via ouvidoria e de próprio análise interna do tribunal com uma lupa verificando que procedimentos deve tomar, mas sempre no sentido de permitir um bom acompanhamento da aplicação dos recursos públicos. E principalmente acompanhando essas condutas no período eleitoral também, né, presidente? Concurso público e outras condutas que são vedadas. Todas as falhas relativas a essa área. Você falou aí na lista. Essa lista é uma lista que o tribunal já manda para a Justiça Eleitoral de gestores que tiveram contas julgadas irregulares para o Ministério Público avaliar se essas falhas são insanáveis ou não e assim gerar ou não uma inelegibilidade. Tudo como consequência de atos administrativos que não deveriam ter sido praticados e foram. Então ouvimos aí o presidente do TCE, Kennedy Barros. Douglas, esta lista mencionada pelo presidente possui 758 gestores que tiveram a reprovação das contas e contas rejeitadas. Ao todo, são 1.314 processos. Vários gestores surgem em 3 até 4 processos dentre essa lista que foi encaminhada para as cortes. Então, o TCE acompanhando, como disse o presidente, de perto, com uma lupa, a situação desses possíveis gestores inelegíveis. E ele comentou também, Douglas, a questão de contratação de bandas, de shows ao longo desse período, prefeitos com salário de servidores atrasados, e por isso o TCE atuando firmemente para combater esse tipo de situação, e concluiu também falando sobre os regimes próprios de previdência. Douglas, aquele problema histórico, segundo ele, por ele, todas essas, principalmente as cidades com menos de 15 mil habitantes, deveriam buscar o regime geral, o INSS, para tentar acomodar os seus regimes próprios de previdência junto ao governo federal, já que podem ter problemas com esse famigerado, temido cálculo atuarial, já que com o tempo a pirâmide começa a inverter, Douglas, e os municípios pequenos que possuem previdências próprias podem sofrer. Voltando ao caso da lista que o Tasso falou, você tem, por exemplo, gestores que estão presentes em várias listas. Quer dizer, se esses gestores são candidatos, tem um reverb aí no ar, viu? Eu estou ouvindo aqui. Dá uma olhada na mesa aí, por favor. Então, se esses gestores são candidatos à reeleição, há uma grande possibilidade da candidatura ser impugnada, né? Sim, grande possibilidade. Aqueles que forem prudentes nem são candidatos, né, Douglas? Nem são candidatos. E quem não for candidato, como o Tasso acabou de dizer, vai enfrentar um problemão quando encerrar o mandato. E coloca uma nuvem ali de incerteza sobre a sua candidatura, né? Pode ser candidato sub júdice, pode prejudicar o grupo político, caso... Você vai dizer assim, dispute. Você falou num ponto interessante, Tasso, não, eu vou insistir.
Aí aparece lá, candidatura subjúdice, passa. Lá, próxima eleição, sai a decisão e a candidatura impugnada. O que não prejudicou o grupo, o processo eleitoral, para substituir de última hora. Então é complicado a situação. E uma eleição no interior, Douglas, onde um candidato conhece mais o outro do que a si mesmo, isso pode ser definitivo, né? Pode ser definitivo e prejudicar, virar a eleição, né? A eleição pode virar só numa decisão dessa da Justiça Eleitoral, pode virar da noite para o dia. O fato é que, o que se percebe é como acontece, por exemplo, no, digamos, dia a dia. A polícia, a justiça, enfim, se especializam a cada dia, melhoram a cada dia. O problema é que a criminalidade também. Então, aquele eterno jogo de gato e rato, né? Se de um lado você tem um TSE mais vigilante, mais competente, mais preparado para combater crimes virtuais, para combater essa atuação de milícias digitais, e você tem também as milícias digitais evoluindo, buscando formas de burlar essa fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral, dos tribunais, dos TRS e também do Tribunal Superior Eleitoral.